Vamos agora para a resolução do exercício número 14. É uma função de várias sentenças, cuja condição é dada como referência o valor 1. O primeiro passo em função de várias sentenças é calcular esses pontos, para eu saber aonde vai ser a minha referência para o primeiro gráfico e para o segundo gráfico. Então, eu preciso descobrir quando x vale 1, quanto vale o y na primeira função e depois na segunda. Vamos lá. Troca aqui por 1. Imagina, hein? Menos 1 mais 2 dá 1. 1 ao cubo, 1. Raiz quarta de 1, 1. Com menos fora, menos 1. Menos 1 dá menos 2. Esse ponto é fundamental que você tem que marcar na hora de fazer esse gráfico, ok? Tá. Agora, para a segunda função, é o mesmo valor 1. Não importa que aqui não tenha igualdade. Basta eu marcar com bolinha aberta, tá? 1, vai lá, conta. 1 mais 1, 2. 2 ao quadrado, 4. 1 dividido por 4, 0,25. 0,25 mais 1, 1,25. Pronto. Próximo passo que eu aconselho são os gráficos base. Tá lá, primeiro gráfico base. Eu quero calcular a raiz quarta de alguma coisa ao cubo. Quem é maior? O índice. Então é paralelo ao eixo X. Tente lembrar. Se não lembrar, vai lá e veja os gráficos de radical, hein? Na zona negativa, vou trocar aqui por negativo. Negativo ao cubo é negativo e a raiz quarta de negativo não existe. Então não tem gráfico para cá. Pronto. Agora o segundo gráfico base. O 1 sobre alguma coisa ao quadrado. Ah, é uma racional, hein? Não tem divisão por zero. Então, assíntota. Se eu trocar aqui por zero para saber o corte com y, aí 0 vezes y dá 0, 0 igual a 1 é absurdo. Então, assíntota de novo. Não sei se lembra, hein? Racional tem dupla assíntota. Primeiro quadrante sempre, e agora o negativo. Se eu trocar por um valor negativo, negativo ao quadrado dá positivo. E dividir por positivo fica positivo. Positivo é em cima. Bom, gráficos prontos, pontos prontos, e agora vamos atacar o nosso exercício. Tá, vamos lá. Deixa eu fazer a primeira função, observando que tem uma translação em x. Translação em x igual a 0, menos x é igual a menos 2, x é igual a 2. Vamos lá? Então, deixa eu marcar aqui os eixos, hein? Translação em x de 2 unidades. Então, deixa eu já fazer. Translação em y tem? Tem. Por fora tem o menos 1. Beleza. Bom, vou marcar o ponto. O ponto é importante, hein? 1 e menos 2. Quando x é 1, o y é menos 2. Está aqui embaixo. Está aqui o ponto. Bolinha fechada. Antes de eu fazer o gráfico, uma pergunta importante. Eu vou fazer o gráfico depois ou antes do ponto? Olha para a inequação. Menor é antes. Ok? Agora vamos fazer o gráfico. Vamos lá. Tem rebatimento em x e tem rebatimento em y. Rebatimento em x, o que está à direita vem para a esquerda. Em y, pega um novo gráfico e joga para baixo. Então, eu vou fazer gráfico de vermelho, tá? Esse gráfico aqui, que é o gráfico que me importa. Tá, vamos lá. Então, o gráfico deveria sair da origem. A origem é o encontro dos eixos, sairia daqui. E a partir daqui faz o movimento. Então, o gráfico ficaria assim, ó. Tenta imaginar. Porém, eu só posso fazer o gráfico depois do ponto. Então, imagina que esse é o ponto. Só posso fazer esse pedaço aqui, isso aqui eu não posso. Então, não posso fazer o movimento inteiro, senão não vai respeitar a condição. Então, eu anulo o que eu não quero e faço só o pedaço que eu quero. Paralelo ao eixo X, tá? Então, pronto. O gráfico ficaria até aqui e eu joguei fora o pedaço. Acabou.
Corte com x não tem, corte com y tem. Troca o x por 0. 0 mais 2, 2. 2 ao cubo, 8. Raiz quarta de 8. Não sei. Vamos ver. Raiz quarta de 8. Só que é menos esse valor. Então vai ficar menos 1,68 com menos 1, menos 2,68. É o corte com eixo y. Agora, vamos fazer o segundo gráfico. Deixa eu já marcar o ponto para eu não esquecer. 1 com 1 em 25. 1 com 1 em 25. Só que agora a bolinha é aberta. Se o gráfico primeiro eu fiz antes, agora esse gráfico é depois, tá? Ó, x maior que 1. Então o gráfico fazer depois. Tudo bem? Vamos lá? Translações, rebatimentos. Vamos analisar um a um. Começando por translação em x que tem igual a 0, x igual a menos 1. Como o outro eu fiz de preto, aqui eu vou fazer de vermelho os eixos transladados, tá? Para não confundir. Então tá aqui o x menos 1. E o translação em y é por fora, uma unidade. Está um pouquinho para baixo do 1 em 25, tá? Aqui é 1. E aqui é o menos 1. Tá? Olha para o gráfico vermelho, por favor, tá? Rebatimento, nada, nem em x e nem em y. Copia. Tá, mas vamos lá. Primeiro lugar, cadê os eixos? Para eu saber onde estão os assíntotas. É o de vermelho, aqui e aqui. Tem gráfico no segundo quadrante e no primeiro quadrante. Só que no segundo quadrante eu sou proibido de fazer. Por quê? Porque eu só posso fazer depois do ponto. Então aqui não faz. E no primeiro quadrante deveria ser assim, ó. Se aproxima do y e do x. Deveria, mas eu só posso fazer o gráfico depois do ponto. Então imagina o ponto. O ponto se encontra à direita do eixo. Então à direita do eixo. Faz de conta que o ponto está aqui. Eu só posso fazer o gráfico depois do ponto. Então só vou fazer esse pedacinho. O resto eu sou proibido. Só esse pedaço. Então ele sai daqui e se aproxima do eixo. O eixo transladado, que é esse aqui, ó. Então é só um movimento de aproximação, tá? Pronto, acabou. Esse é o gráfico. Beleza, né? Não corta o eixo Y, não corta o eixo X, acabou. Acabou mesmo. Domínio, reais. Qualquer valor de X tem gráfico. Imagem interessante, hein? Porque ela dá um salto. Note que tem gráfico para baixo desse ponto. Aí tem um buraco. Aí tem gráfico daqui até aqui, aí buraco de novo. Tá, vamos com calma. Deixa eu fazer primeiro essa região de imagem. Para baixo do menos 2. Menor ou igual a menos 2. Ou, aí tem esse pedacinho, que é acima da assíntota até o ponto. Bolinha aberta, não tem o igual, e a assíntota não tem o igual. A assíntota é no 1 e o ponto é 1 em 25. Ou do 1 até o 1 em 25. Repito, o 1 é assíntota, não tem igual. 1 em 25 é bolinha aberta, não tem o igual. Difícil essa imagem, muito boa.